Você já percebeu como que todo mundo que começa esse processo de evolução quer evoluir rápido de uma vez, como num passe de mágica, e começa a fazer meditação, começa a escutar áudio quântico, frequência, querer vibrar alto, se entupir de informações e esquece às vezes até de simplesmente respirar. Será que você está vivendo isso aí na sua vida? A sua pressa pode estar atrapalhando a sua evolução. Vamos falar mais sobre isso? Seja bem-vindo aqui ao meu, seu, nosso canal, quando o assunto é evolução, expansão da consciência, despertar espiritual. Eu sou Nathalie Faria, sou terapeuta holística e vibracional. E vim trazer esse tema aqui para você, que é algo muito recorrente dentro dos meus atendimentos e da minha vida pessoal também. Porque eu já passei por isso, essa pressa de evoluir e acabar me frustrando. Só que eu percebi que, na verdade, essa pressa é mais um medo de não estar sendo o suficiente no agora. E aí eu percebi que cada coisa, cada pessoa tem o seu tempo para evoluir. Então, vamos falar mais sobre isso. Separei aqui 3 tópicos para a gente entender quais são as ilusões que criam essa pressa de evoluir espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. A gente está tão acostumado a ter tudo a tempo e a hora hoje em dia, né? A nossa geração é tão imediatista, a gente tem tudo ali na hora, na mão, que a gente não tem paciência, resiliência com a nossa própria evolução, muitas vezes. Já se pegou nessa frustração de se sentir insuficiente, de sentir que não está evoluindo, que está parado no tempo? Acontece que isso também é uma ilusão, porque tudo está em movimento. A Terra está em movimento, tudo se movimenta o tempo todo, tudo é movimento. E a primeira ilusão da pressa é a ilusão da conquista, porque a gente quer conquistar o despertar, conquistar a expansão da consciência, a conexão espiritual, de uma hora para outra. Só que isso não é algo que se conquista, é uma coisa que vai se revelando aos poucos, conforme você está preparado também para receber essas informações, para aceitar, administrar, integrar esses novos aprendizados. E o que acontece muitas vezes, a gente, imagina, tenta pegar uma fruta no pé enquanto ela ainda estiver verde. Ela não vai amadurecer. Muitas apodrecem e não amadurecem de forma que você possa consumir. Então a pressa, essa conquista, ela é totalmente ilusória, porque nós vamos continuar nosso processo de evolução mesmo quando a gente sair daqui. Porque daqui a gente não leva nada. O que a gente leva é só o nosso caráter, nossos valores e a nossa própria evolução, as nossas escolhas. Porque hoje a gente pode e deve escolher diferente. Escolher fazer diferente do que os nossos antepassados, por exemplo, não tiveram oportunidade de fazer. Não tiveram oportunidade de olhar para si mesmos como a gente tem essa oportunidade hoje, nessa geração, na nova era que a gente está entrando. Então esse é um assunto muito importante. É importante deixar as coisas fluírem e, claro, continuar aprendendo, continuar praticando. É na prática que a gente sente a nossa evolução. A cada dia a gente sente que está evoluindo um pouquinho mais. E aí a gente sai desse controle, porque é um certo controle você querer acelerar o seu próprio tempo de evolução. Não é assim que acontece. Isso pode gerar uma frustração na sua vida muito maior e fazer você acabar, na verdade, voltando no seu processo de evolução, em vez de estar sempre continuando ali. Faz sentido? Se está fazendo sentido aí, já curte aqui, comenta, compartilha. Tem mais 2 tópicos aqui, super interessantes que eu trouxe. E o segundo é a ilusão do tempo. É justamente o que eu falei. Né? Com o ego, ele acredita que quanto mais rápido evoluir, melhor. Mas, na verdade, a sua alma sabe qual é o ritmo certo para a sua evolução, que é do agora. E aí a gente esquece o quê? Das coisas básicas para você evoluir. Que é cuidar da sua mente, do seu corpo, do seu espiritual, no agora, que é só onde você existe. Você não existe lá no futuro, você não existe mais no passado. Aquela pessoa lá do passado, que talvez você ainda olhe para ela se culpando, se julgando, se criticando,
pelas coisas que você fez quando você não sabia fazer diferente. Então, o tempo, na verdade, não é seu inimigo. O maior ladrão do seu tempo é o que você permite continuar na sua vida, drenando a sua energia, não se posicionando, não se perdoando. Os 4 sentimentos divinos para que a gente consiga evoluir é que você pratique no seu dia a dia. Observe o perdão, o amor incondicional, o respeito e a compaixão. E a gente está num mundo tão julgador, né? Estamos aqui para experienciar essa matéria e a gente acaba se pegando nesse julgamento automático. E é claro, né, eu também estou no meu processo de evoluir, mas já consigo perceber quando eu estou julgando e não entrar naquela narrativa de continuar julgando. Porque olha só, vamos supor que eu vi uma mãe batendo no filho na rua. Minha primeira reação, eu falo, nossa, pra que isso, né? Mas a minha segunda reação é de observar. E peraí, fazer o quê? Eu tenho que respeitar. Ela não sabe fazer diferente. Talvez ela não teve nem a oportunidade de tentar fazer diferente. Talvez ninguém nunca plantou ali na mente dela uma semente mais desperta, de respeito, de compaixão, de perdão. É só mais uma alma tentando evoluir, tentando fazer o seu melhor todos os dias. Quando a gente se pega julgando alguém, se a gente entra naquela narrativa, continua julgando, continua pensando, e piriri, piriri, pororó, você sai do presente, entra na energia da fofoca, do julgamento, que está lá na energia do ego, e aí pronto, você se perdeu. Você perdeu minutos, horas, às vezes dias da sua vida, entrando numa narrativa de julgamento que você não vai resolver. E aí, depois, talvez você até se culpe. É onde vem o tempo ali de novo. Porque, nossa, caí nisso de novo. Como que eu saio disso agora? Se culpando por ter retrocedido, talvez. Mas não, isso não é retrocesso. Você consegue continuar se observando, continuar evoluindo. É assim, é na prática, é na resiliência, na persistência e no fluir, no permitir que as coisas fluam. E aí as coisas vão acontecendo, você vai começando a ver mais sincronicidades, você vai percebendo as oportunidades aparecerem, você aproveita o tempo, às vezes que você tem mais ocioso, para internalizar mais com você, para meditar. Você começa a gostar da sua própria companhia, gostar da sua solitude, de se conhecer cada vez mais. E aí o tempo, você sai dessa ilusão de tempo. Você está aqui agora. Se você está me ouvindo até agora, você já está evoluindo. E talvez você tenha ouvido algo de uma outra forma, talvez você já tenha ouvido tudo que eu falei aqui, mas de uma forma diferente. É isso que eu estou tentando trazer aqui. Uma forma diferente de olhar para a vida. É assim que a gente muda, sai daquele padrão, daquelas crenças que a gente foi criado. Fazendo sentido aí? E o terceiro tópico é a ilusão do controle espiritual, que é a pressa de evoluir é só uma versão velha da necessidade de controle. Então, por exemplo, a gente quer controlar o tempo que a alma leva, a gente quer controlar as pessoas, as situações, e ao mesmo tempo não tem o próprio autorrespeito. Às vezes falta o autorrespeito, o auto-perdão, a autocompaixão, o auto-amor. Porque se eu preciso amar o outro incondicionalmente para evoluir, primeiro eu preciso olhar para mim. Porque o que me incomoda no outro é algo que eu tô refletindo, que está refletindo em mim. É assim, é um reflexo. Se eu enxergo algo no outro, é porque eu tenho aquilo dentro de mim, em algum ponto. Então, o terceiro ponto é justamente o deixar fluir. É dançar na chuva, aprender a dançar na chuva, fazer do limão uma limonada. Permitir que as coisas fluam. Porque a fruta ela não amadurece quando a gente decide. Ela amadurece no tempo dela, no tempo de cada um. E a melhor coisa que acontece é quando você solta a mão de quem não quer evoluir,
você solta os apegos materiais, porque a gente, como eu disse, a gente não vai levar nada daqui, a não ser a nossa alma, o nosso caráter, o que a gente conseguiu evoluir aqui, as experiências que a gente tem, e principalmente com as pessoas, porque a vida, a gente aprendeu a sobreviver. Esse é um instinto do subconsciente, né, do nosso instinto primitivo, subconsciente de luta ou fuga. Então a gente foi ensinado, né, a estar sempre fugindo ou lutando contra alguém ou alguma coisa. Tem pessoas aqui, né, eu tenho clientes que a vida é tão caótica. Eu me peguei assim na minha vida também. Que era tanto caos, sempre tinha um problema, sempre tinha uma coisa, sempre tinha uma loucura na minha vida. E quando estava tudo quieto, eu estranhava. Eu falei, não, peraí. E o que, que a gente faz? Inconscientemente, a gente cria outro problema. Porque tá ali, ó, no nosso piloto automático. Então, inconscientemente, a gente cria umas picuinhas, sai do nosso centro, entra na energia do outro, às vezes na energia de se sentir ofendido, de se sentir ameaçado de certa forma. Mas tudo que a gente busca é segurança e estabilidade, que é outra ilusão. Outra ilusão. Não tem como você evoluir espiritualmente se você está apegado na matéria, às coisas, a bens, a pessoas. Entenda que nada aqui é permanente. A estabilidade é mais uma ilusão de segurança, de se sentir seguro, de se sentir protegido. É o que a gente sempre vai buscando, mas na verdade o que a nossa alma quer é atingir a consciência crística. Mas para atingir esse nível de consciência, estamos todos nesse caminho. Na verdade, a busca dessa humanidade, dessa geração que a gente está, é a busca do Cristo cósmico, da consciência crística. Mas como que eu vou amar o outro incondicionalmente se eu não me amo incondicionalmente? Se eu coloco várias condições e questões e defeitos em mim mesmo, se eu não me respeito, não respeito meus limites, deixo que o outro entre na minha energia e me tire do meu centro, faça eu acreditar que eu sou menos. Mas quando você está centrado, quando você chega num nível um pouco maior de evolução, você percebe que o que o outro faz, o que o outro fala, o que o outro observa em você e incomoda nele, talvez, é só um reflexo. E aí o que você faz? Se você está mais evoluído, se você quer realmente viver numa nova era, viver um paraíso aqui na Terra, em harmonia, que as pessoas que têm a harmonia. O que a gente está vendo é tanto caos, tanta guerra, tanta disputa, tanta briga, tanto. É difícil, sim, eu sei que é difícil. E não adianta a gente fugir desse momento mais solitário, de entrar mais nas suas emoções. Afinal, para evoluir, é preciso tirar o passado, o velho, todas as ervas daninhas que está aí no seu jardim interno. E a erva daninha é assim, ela sempre vai surgir uma, sempre surge. Você acha que tirou tudo, amanhã já tem outra. É para você limpar, observar, transmutar e conseguir manter a sua vibração mais elevada, o seu nível de consciência mais elevado. Então, quando a gente confia no tempo divino, a gente percebe que cada experiência, até os erros, fazem parte da evolução e do amadurecimento da nossa alma. Se você pratica a sua espiritualidade, a evolução que você busca, você está evoluindo. Se a gente se pega ali no erro, a gente percebe, observa, conserta, na próxima vez a gente faz diferente e assim a gente continua evoluindo. E através do nosso exemplo, da nossa energia, quantos casos aqui de clientes, por exemplo, que a esposa está fazendo tratamento e o marido melhora o comportamento dele, porque ela melhorou a energia dela, ela limpou aquelas coisas, aquelas coiseiras, tudo que estava ali. Ela melhorou a energia dela e isso reverbera no ambiente, principalmente pelo entrelaçamento quântico, né, de casais, então, que é muito, muito forte. Casais que são casados mesmo, que dormem juntos ali todas as noites, trocam informação um com o campo do outro. E aí um ajuda o outro a evoluir. E é claro que se um não quer evoluir e o outro
tá indo degrauzinho por degrauzinho, isso acaba incomodando quem quer ficar lá embaixo. Então, isso também é mais um caso aí. Talvez eu fale sobre isso, sobre o entrelaçamento quântico no próximo vídeo. Comentem aqui se vocês gostariam de ouvir mais sobre esse assunto. Porque cada degrau da escada, cada degrau da evolução, você vai ter uma visão diferente. Quem está lá no último degrau não vai enxergar a mesma vista de quem está lá em cima. E não quer dizer que o que está lá em cima também, às vezes, de repente, não pode descer 1, 2 degraus. Só que como ele já sabe como é a vista lá de cima, ele não vai se submeter a descer. Não tem caminho de volta para a evolução. Não tem como desver o que você já viu. Não tem como desver esse vídeo se você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, não vai doer o dedinho se você curtir, comentar, compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar também de ouvir isso. Então, você não está atrasado. Você está exatamente aonde você devia estar. Aonde o amor precisa te encontrar. Pratique os sentimentos divinos. Amor, respeito, perdão e compaixão. Primeiramente, principalmente com você mesmo. Quando você pratica isso com você mesmo, é muito mais fácil refletir para o outro. Faz sentido? Então, nos próximos dias aí, quando você sentir pressa de mudar, de melhorar, respira. Fala para você mesmo, eu já sou o caminho. Eu já tenho todas as respostas dentro de mim. E se escuta. Bom, a pressa é do ego. O tempo é de Deus. E a vida sabe o ritmo certo da sua jornada. Você está onde devia estar. Gratidão por estar aqui, evoluindo a mim, evoluindo o outro, evoluindo todo.